Eu realmente não entendi a gravidade da situação até provavelmente algumas semanas depois, quando percebi que ela não voltaria. Novos restos humanos foram achados no Tennessee e podem estar ligados ao desaparecimento de uma mãe e sua filha de 2 anos. Com o avanço da investigação, a família de Jennifer e Adriana Wicks pede que a polícia foque nos novos desdobramentos. Vamos conversar com um sargento de polícia aposentado para falar sobre os próximos passos dessa investigação. Como os detetives podem conectar tudo isso a um caso que assombra uma comunidade e família há mais de 20 anos. Bem-vindo ao Sidebar, da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Em 25 de março de 2004, Joey Benton informou aos delegados do condado de Robertson, Tennessee, o desaparecimento de sua namorada Jennifer Wicks, de 21 anos, e da filha Adriana, de 2 anos. Ele afirmou que viu as duas entrarem em um sedã branco em um posto de gasolina, em Cross Plains, e que nunca mais foram vistas. Agora, a família de Wicks nunca acreditou na ideia de que Wicks simplesmente teria entrado em um veículo aparentemente aleatório, deixando para trás suprimentos essenciais como fraldas e uma cadeirinha de bebê, além de abandonar a família e a vida dela. Mas os familiares sempre foram desconfiados e sempre pareceram desconfiar de Benton, dizendo que ele e Jennifer brigavam com frequência. A mãe de Jennifer contou que a última notícia da filha foi por telefone, direto da casa de Benton. Ela disse que Jennifer estava chateada, contando que houve uma discussão acalorada com Benton e os pais dele. A pequena Adriana, de 2 anos, chorava ao fundo. Jennifer precisava ligar para a mãe depois. Receber a atualização do ocorrido. A ligação não aconteceu. Desde então, o Departamento de Investigação do Tennessee, o Departamento de Investigação do Tennessee e o gabinete do xerife do condado de Robertson investigam o caso. Autoridades e familiares criaram grupos de busca e espalharam cartazes com as fotos de Jennifer e Adriana. Fizeram busca na propriedade Benton, mas sem suspeitos. O caso esfriou. Em 2013, o caso Wicks foi reclassificado como homicídio de acordo com o Tennessean. Mas o problema era que as evidências ligadas a esse caso eram escassas. Não havia muita coisa. Casey Robinson. Essa é a irmã mais nova de Jennifer. É a tia de Adriana. Ela vem lutando para divulgar a história das duas há anos. Ela está em cima disso há muito tempo. Ela até começou o seu próprio podcast para tentar entender o que aconteceu. Tive o privilégio de conversar e conhecer Casey na CrimeCon do ano passado em Denver. E depois, eu precisei fazer uma entrevista com ela. Eu precisava trazer atenção para a história, pelo menos para o nosso público aqui no Sidebar, e nós fizemos um episódio do Sidebar com ela no começo de outubro, para entender o desaparecimento de Jennifer e Adriana e o que ocorria em suas vidas antes de sumirem. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa na Jennifer e na pequena Adriana? Bem, a primeira coisa que me vem à mente é simplesmente o coração partido. Existe esse grande vazio faltando na nossa família, faltando em mim mesma. Então, quero dizer, infelizmente, esse é o primeiro pensamento. E logo em seguida vem: Jennifer era minha irmã mais velha e eu admirava ela de todas as formas possíveis. Ela era uma típica garota dos anos 90 e era como meu ídolo. Quando eu era pequena, nós éramos muito próximas. Então, sempre que penso nela, claro, todas as boas lembranças também fazem parte desse processo de pensamento. A Adriana tinha só 2 anos quando desapareceu, então tivemos pouco tempo com ela, mas agora, como uma mulher de 37 anos, olhando para trás, eu só penso nela. Eu cuidei muito dela quando era jovem, ajudei bastante minha irmã com ela. E agora, sempre que penso na Adriana, penso nela como uma filha, mas hoje ela teria 20 e poucos anos. Então, para mim, ela está meio que congelada no tempo, como aquela menininha de 2 anos. Mas quero dizer, a Adriana era perfeita em todos os sentidos, simplesmente o bebê anjinho mais fofo que já existiu. Tenho muitas boas lembranças e sinto falta delas diariamente. É difícil acordar todo dia, sentir falta de alguém e não saber onde ela está. Então, é meio que sempre que penso neles é uma mistura de todas essas coisas juntas. Segundo Casey, Joey Benton
teria contado versões diferentes ao longo dos últimos 20 anos. Uma em que ele afirma que deixou a dupla em um posto de gasolina local e os viu entrar em um carro branco. E então, parece haver outra em que ele afirma que viu Jennifer com uma amiga que ele não conhecia. Agora Casey afirma, sabe? Apesar de supostamente saber sobre o envolvimento dele com a irmã dela, os boatos de que ele estaria de alguma forma envolvido aqui. Ela conversou com Benton em abril do ano passado. Sim, eu falei com ele pela primeira vez na vida em abril de 2024. Então, isso foi depois do 20º aniversário do desaparecimento das meninas. Houve uma grande batida na casa da família delas. Achamos que era sobre Jennifer e Adriana, mas não era. O pai dele também estava envolvido com armas ilegais e afins. E ele recebeu mais de 40 acusações por causa daquela batida na casa deles. Depois disso, falei com o Joey pela primeira vez e disse: Sabe, você e eu podemos conversar? Quero apenas conhecer melhor minha irmã. Você foi a última pessoa a estar com ela e provavelmente a conhecia melhor que qualquer um na época. Podemos conversar? Ele respondeu, claro. Ficamos mais de uma hora no telefone e pude perguntar sobre o relacionamento deles. E ele disse que eles se amavam, que tinham planos de ter outro bebê, de se casar, que ele realmente amava elas. E eu perguntei para ele, sabe, sobre os últimos dias antes do desaparecimento delas. Perguntei a ele se tudo era verdade, sobre ele ter levado elas ao posto e deixado no carro branco. E ele disse que sim, que tudo isso era verdade. Então a gente terminou aquela primeira conversa. Ele foi cordial e disse que poderíamos conversar novamente. Ele adoraria conversar sempre. Mas eu fui embora depois daquela primeira conversa, né? Isso me deixou meio com a sensação de que talvez estejamos entendendo tudo errado. Ele os amava e foi gentil comigo. Talvez nunca tenhamos lhe dado chance de conversar. E essa foi a nossa primeira conversa. E isso me deixou com essa sensação, tipo, talvez estejamos olhando para as pessoas erradas. Talvez ela realmente tenha entrado no carro branco de futebol e ele fale a verdade. Então, essa foi a nossa primeira conversa, mas eu falei com ele de novo em julho do ano passado e foi uma conversa completamente diferente. A família dele enfrentava problemas após a batida policial e acabou se voltando uns contra os outros. Que Joey e outros membros da família dele denunciaram o pai por causa de um material que encontraram no computador, essas armas ilegais e outras coisas. Uma das acusações contra o pai dele foi exploração sexual de menor. E essa foi uma das coisas pelas quais eles o denunciaram. E então, por causa de todos esses desentendimentos e da tensão na família deles, Joey decidiu interromper uma reunião que minha família teve com o promotor na época. E ele se apresentou e disse que estava pronto para contar tudo para as autoridades e para minha família, e ele realmente contou tudo para as autoridades. Ele se sentou cara a cara com minha mãe em Springfield, cidade onde Jennifer e Adriana desapareceram. Springfield e Cross Plains usamos quase como sinônimos, pois elas moravam na divisa dessas cidades. Ele se encontrou com minha mãe pessoalmente e eu estava no Viva Voz, foi minha segunda conversa com ele, e ele disse que a história do posto de gasolina, tudo o que eles tinham contado e vinham contando nos últimos 20 anos, era uma mentira. E que Jennifer e Adriana, na verdade, morreram na casa deles em 25 de março de 2004. Uma conversa bem diferente da que tivemos em abril. Ele explicou as circunstâncias de como ela morreu? Sim, sim, ele contou uma versão que vou me referir como outra versão. E talvez outra mentira bem elaborada, como a que contaram por 20 anos. Então ele disse que quando chegou em casa do trabalho no dia 25 de março de 2004, Jennifer e Adriana já estavam mortas. E ele relatou o ocorrido com Jennifer e Adriana, mas essa não é uma história na qual acreditamos e não é uma história que as autoridades possam provar ou corroborar de nenhuma forma. Então, não estamos divulgando essa informação publicamente neste momento. O que ele disse aconteceu, pois não queremos que acreditem em histórias que não sejam verdadeiras. Queremos apenas a verdade, por isso não compartilharemos detalhes nem vamos ajudar. Mas ele também indicou um local para os restos mortais de Jennifer e Adriana, que não era propriedade da família dele. Ele sugeriu um lugar na região do condado de Robertson,
e ele admitiu ser uma das pessoas responsáveis por se livrar dos restos mortais delas e por não reportar as mortes. Mas as autoridades já investigaram o local indicado por ele. Já procuraram várias vezes, mas os restos de Jennifer e Adriana não foram encontrados. Então não houve sucesso em encontrá-las dessa forma. Então, eu não sei se aquele local é um local falso, se ele estava tentando, sabe, despistar e mandá-las para outro lugar, eu não tenho certeza. Precisamos falar das novidades recentes. Vamos falar sobre os últimos desdobramentos da investigação, incluindo o que acabou de ser encontrado. Isso pode alterar o rumo da história e o caminho dos detetives daqui em diante. Quero chamar o sargento de polícia, aposentado Troy Hillman. Troy, obrigado pelo seu tempo. Você sabe, existem muitos mitos sobre casos de pessoas desaparecidas, a polícia e como tudo isso funciona. E eu acho que sempre há especulações de que isso é deixado de lado. Eles esquecem do caso. Qual é a sua opinião sobre casos arquivados e como a polícia os prioriza ou continua acompanhando esses casos? O cartaz atrás de mim diz: casos arquivados importam. Sou um grande defensor após 10 anos trabalhando em homicídios arquivados. Trabalhamos próximos à unidade de pessoas desaparecidas de casos arquivados do nosso departamento. Às vezes há integração com outros departamentos. Sim, isso é muito importante. E, infelizmente, às vezes, quando chega uma liderança diferente, eles não veem o valor e desviam recursos para outras áreas. Mas aí você vê outros líderes chegando e dizendo: sabe de uma coisa, isso é importante. Essas são pessoas desaparecidas, essas são vítimas de homicídio, e nós realmente precisamos nos concentrar nisso porque é importante. Como as técnicas investigativas mudaram desde 2004. Enorme, né? O DNA continua melhorando dia após dia. Existe o MVAC, existe a genealogia genética investigativa forense, que está relacionada à busca por DNA. Existem todos os tipos de técnicas e a cada dia está ficando melhor. Mas também é preciso usar o bom e velho trabalho policial e meio que misturar tudo isso. Se não há corpos, o que a polícia faz para avançar na investigação? Sim, definitivamente ter um corpo é o ideal, porque o corpo normalmente é a parte da cena que te mostra o tipo de morte, o que aconteceu. Se você precisa de uma cena física onde a morte ocorreu, sem isso a batalha fica difícil. Isso não significa que não seja solucionável, não significa que a verdade não vai aparecer, mas é só que é uma investigação muito, muito difícil. Você se surpreende com a falta de informações e respostas neste caso? Vou te contar qual é o desenvolvimento mais recente, mas você está surpreso, talvez até agora, por não terem surgido respostas? Não, já enfrentamos investigações assim. As pessoas tentam encobrir seus rastros, as pessoas tentam esconder informações, elas acham que isso simplesmente vai desaparecer. Sua família é muito determinada, parabéns a eles. Eles enfrentaram muita dificuldade e buscam avançar a investigação. Tenho certeza de que os investigadores fizeram o melhor possível. Eu não os conheço, mas tenho certeza de que eles têm familiares e tratam isso como se fosse um membro da família. Então, esse é realmente um caso muito difícil. Tem tantas reviravoltas que eu conheço. Pode ser que existam informações que as autoridades não possam divulgar agora, pois isso poderia comprometer o caso. Segundo o Tennessean, várias buscas foram feitas na propriedade Benton ao longo dos anos, até mesmo esvaziando um lago. As autoridades informaram que Benton ainda é considerado suspeito. Como dissemos, não houve prisões nem atividade real, nenhum fato novo. Depois falamos sobre o ocorrido em 2024. Então, isso é 20 anos depois que tanto Jennifer quanto Adriana foram dadas como desaparecidas. E as autoridades invadiram a propriedade de Benton. Eles acabaram acusando Joseph Frank Benton Sr. de dezenas de crimes. Eles encontraram uma grande quantidade de armas, explosivos e material perturbador. Devemos notar que nenhuma acusação estava ligada diretamente ao caso Weeks, da pessoa desaparecida que virou homicídio. Segundo Casey, Benton Sr. ficou cerca de 1 ano preso após algumas acusações serem retiradas. Mas após ser libertado, o estranho é que ele também sumiu. E então, em julho deste ano, houve uma reviravolta chocante. Uma perna humana
foi descoberta em um riacho local e o DNA confirmou que pertencia a Joseph Benton Sr. Agora, Benton Sr. e sua família podem ou não estar ligados ao caso de Jennifer e Adriana, mas a questão é, Troy, o que a descoberta dessa perna significa para a investigação deles? E então, eu vou falar sobre o que acabamos de descobrir. Bem, acho que há várias maneiras de ver isso. Uma delas é uma possível envolvida das três pessoas que supostamente sabem o que ocorreu com Jennifer e sua filha. Uma delas agora está falecida e não pode falar sobre isso. Então isso é ruim para a investigação e representa mais um desafio. Mas a outra maneira de ver isso é: você não sabe o que aconteceu com ele, se foi acidental ou se houve alguma atividade homicida. Agora você tem duas pessoas restantes e aquela propriedade que meio que guarda respostas, eu diria. Então isso só cria ajuda, mas também cria mais mistérios e meio que deixa as coisas um pouco mais confusas. Bem, vamos falar sobre o grande assunto, ok? Isso é enorme. No início deste mês, então, isso foi apenas alguns dias depois que conversamos com Casey aqui no Sidebar. Um garoto encontrou um crânio na mesma área daquele riacho. De acordo com o portal de notícias do Tennessee, WSMV, a família Weeks soube dessa última descoberta. Foi até lá e encontrou ainda mais restos mortais. Eles deram esta declaração ao WSMV hoje mais cedo. Nossa família achou mais restos humanos na Springfield Greenway, perto do Sulphur Fork Creek. Por respeito à investigação, não divulgaremos mais detalhes e deixaremos isso para os investigadores. Um menino encontrou um crânio humano, algo que nenhuma criança deveria vivenciar. Pedimos ao departamento do xerife do condado de Robertson que se manifeste à comunidade sobre as descobertas recentes e nosso caso. Os restos mortais devem ser de Joseph Benton, um dos últimos a ver Jennifer e Adriana antes do sumiço delas. Agora, a WSMV informa que a polícia de Springfield trouxe uma equipe de mergulho subaquático e unidades caninas de busca de cadáveres para procurar mais restos mortais ao longo de vários dias. Eles não detalharam o achado, mas os ossos foram enviados ao Instituto Médico Legal para análise. Vamos aguardar uma identificação. Vou ler para você. Esta é uma declaração que foi enviada diretamente para o Law and Crime. A família escreveu: é difícil colocar em palavras o que nossa família está sentindo neste momento. Essa nova descoberta reabriu feridas profundas e trouxe de volta tantas emoções. Suportamos mais de 20 anos de sofrimento e incerteza, convivendo diariamente com dúvidas sem respostas sobre Jennifer e Adriana. A chance de que esses restos mortais estejam ligados a Joe Benton, uma das últimas pessoas a ver Jennifer e Adriana em 2004, nos assusta e pesa de formas que palavras não expressam totalmente. Oramos pelas equipes forenses, autoridades policiais e todos os envolvidos na investigação. Oramos por verdade, justiça e encerramento, não só para nossa família, mas para todos afetados por este caso. Agradecemos e apelamos ao escritório do xerife do condado de Robertson, ao promotor do 19º Distrito Judicial, ao Departamento de Investigação do Tennessee e às demais agências envolvidas. Por favor, sejam transparentes com a comunidade. Informem ao público as descobertas forenses e sua possível relação com o desaparecimento de Jennifer e Adriana. A comunidade tem o direito de saber e o direito de exigir responsabilidade. Aos cidadãos de Springfield e a todos que apoiam nossa família, Jennifer e Adriana, agradecemos pelas orações, bondade e apoio que recebemos. Sejam respeitosos, evitem especular e deixem os investigadores trabalharem. Mantemos a esperança de que um dia teremos todas as respostas e justiça para Jennifer e Adriana. Agradecemos de coração a todos que estiveram conosco nessa jornada. Aqueles que se lembraram de Jennifer e Adriana, que fazem perguntas, que continuam orando, que buscam justiça. Nós não vacilaremos, não descansaremos até que a verdade prevaleça. Troy, qual é a probabilidade de que os investigadores compartilhem informações com o público? É complicado porque, novamente, se eles estão focados em um suspeito, não querem assustar o suspeito. Então é importante, sim, transparência e sim, transparência com a família.
mas é uma questão de equilibrar isso com o que é o todo da investigação. É uma situação difícil para todos. Sabe, uma coisa é encontrar um membro de alguém, mas se realmente for a cabeça dessa pessoa. Você menciona um falecido que poderia ter respostas, o que é especialmente devastador para a família. E o que me chama a atenção, o que ficou marcado, é que você encontrou o osso. Acho que houve buscas extensas depois, mas não encontraram mais nada. Mas então, alguns meses depois, eles encontram o crânio, né? E depois mais ossos e restos mortais. Então, para mim, será que eles sempre estiveram lá e só não foram encontrados? Ou será que isso foi colocado por alguém envolvido? A gente simplesmente não sabe. Há muitas perguntas sem resposta. As dificuldades de tentar determinar a identidade a partir de um crânio humano, fale para mim sobre alguns dos desafios nisso. Sei que eles podem fazer muito com DNA e também conheço os registros dentários. Normalmente, o melhor é usar os dois juntos, né, sabe, para tentar identificar positivamente uma pessoa. Sabe, Troy, quando Casey lançou o podcast Desaparecidos em Rushtown no ano passado, afirmou que voltou a entrevistar pessoas sobre o caso com o produtor Jules Thorpe. E Thorpe disse à WZTV: muitas pessoas vieram até nós e disseram: queria contar o que sei, mas tenho medo. Agora, Troy, se isso for verdade, o que você acha disso? Bem, eu gostaria que essas pessoas fizessem a coisa certa e se apresentassem. Aqui no Arizona temos o Testemunha Silenciosa, que ajuda muito os investigadores. É uma situação em que todos ganham, então sempre é uma opção. E tenho certeza de que eles devem ter algo parecido, uma linha de denúncias, uma linha anônima para denúncias. Mas essas pessoas realmente precisam aliviar a consciência e tirar isso do peito. E de alguma forma, existem maneiras de passar essa informação para as autoridades sem necessariamente se colocar em perigo e ou acabar causando um grande problema para elas. Se Jules e Casey tivessem informado as autoridades, elas poderiam obrigar essas testemunhas a se apresentarem e revelarem o que sabem. Isso é boato. Acredito que as autoridades tentariam entrevistá-los para ver se falariam. Sabe, eles têm o direito, obviamente, de não falar. Então, é só que isso é difícil. Espero que, mais uma vez, eles venham a público, façam a coisa certa e contem às autoridades o que sabem. Veja, já faz décadas desde que Jennifer e Adriana desapareceram, mas Casey ainda pede que as pessoas procurem a polícia e relatem qualquer detalhe daquela época. Não importa quão pequeno seja esse detalhe. Vamos exibir o telefone do departamento do xerife de Robertson na tela e na descrição deste episódio. Você também pode enviar uma dica ligando para 1800 Departamento de Investigação do Tennessee FIND. Troy, na sua experiência, na sua especialidade, considerando os detalhes desse caso, os muitos caminhos diferentes, as muitas formas diferentes, esse caso já se estende por mais de 20 anos. Você está confiante de que hoje estamos em uma posição em que finalmente podemos obter respostas sobre o que aconteceu com Jennifer e Adriana? Claro, um dos meus lemas é nunca desistir, e esse é o espírito dos investigadores de casos arquivados. Então, você nunca sabe, como mencionamos, quem vai aparecer com informações, se o autor do crime vai acabar contando tudo ou não. Falar com alguém que aparece pode ser só para aliviar a consciência, nunca se sabe. Você só precisa continuar tentando, mesmo que seja frustrante. A família está agindo totalmente certo. Eu admiro eles, não consigo nem imaginar o que eles passaram. Então, continuem firmes. Eu também digo, sabe, continuem rezando e acreditando no karma. Karma é algo que, pelo que vi na minha vida, geralmente volta para as pessoas. Acho que podemos encerrar aqui. Vamos acompanhar isso. Troy Hillman, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço mesmo. Obrigado, Jesse. Agradeço mesmo. É isso por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.